Touro! Bem-vindos ao Filhas de Brígida para a nossa leitura semanal. Lembrando que os avisos de sempre, como as leituras funcionam e etc, estão lá no final do vídeo. Vai ter leitura bônus para o signo que alcançar 9.000 visualizações ou mais, tá? O último ganhador foi o signo de Virgem, tá? Fiquem à vontade para dar uma olhadinha na leitura deles também, se quiserem. Temos aí também as runas semanais, lá do Runas Sol e Lua, nosso outro canal, super vale a pena conferir. Inclusive, gente, vocês também estão com uma leitura bônus por lá, hein? Se vocês ainda não viram, corre, dá uma olhada que ela tá super show de bola, tá? E é isso aí, tá bom, galera? Já quero muito agradecer a vocês pelos likes, inscrições e compartilhamentos, tá, gente? Eu agradeço a cada um de vocês de coração, tá bom? Vamos começar, então? Gratidão, Espírito, gratidão, gratidão. Por favor, o que vocês gostariam de dizer aos taurinos para nossa leitura? Gratidão. 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 Gratidão, Espírito, gratidão. Interessante, Touro. Olha só, de 5 cartas, né? No jogo temos aqui 3 arcanos maiores. Vejam só. Gratidão, Espírito. Temos aqui o Caçador, energia de Libra. O 6 de feitiços vem atravessado. O 7 de feitiços, a Mãe Verde, energia de Touro e de Libra, e no fundo do deck o Conselho dos Animais, tá? Energia de Escorpião. Gratidão, Espírito. É interessante porque, vejam, o Caçador representa a carta da Justiça nesse deck, bem como o Conselho dos Animais representa o Julgamento. Aqui o que eles estão me falando é que tem alguma coisa muito importante sendo decidida. Existe algo que está meio bloqueado, que está meio travado, tá? É como se nós tivéssemos aqui algumas pessoas que não estão chegando num acordo sobre algo. Pode ser aqui alguma decisão, pode ser alguma situação que essas pessoas não estão se concordando, não estão conseguindo conversar. Consequentemente, é como se a coisa estivesse sendo bloqueada. Já entendi. Sabe o que é que está acontecendo aqui, Touro? O que eles estão me falando é que, na realidade, a espiritualidade está bloqueando alguma coisa aqui. Realmente está havendo essa falta de entendimento, está havendo essa confusão. É como se as pessoas não conseguissem se entender. É como se as pessoas combinassem, vamos fazer tal coisa, vamos por aqui, vamos por ali. Só que acaba que nada dá certo. É como se, por mais que as pessoas combinassem, planejassem, acertassem, na hora H o negócio não acontece, tá? E aí pode ser que gere muita discussão e muito falatório entre essas pessoas e o clima fica meio pesado, fica meio confuso. Isso está acontecendo porque a espiritualidade está protegendo alguém. Alguém aqui está sendo protegido, alguém está sendo blindado pela espiritualidade, justamente para que a confusão, para que a desarmonia que existe entre essas pessoas não passe para o campo pessoal dessa pessoa, energético, mental, emocional, físico, então é de trabalho, de finanças. A espiritualidade está bloqueando a entrada de alguém, seja dessas pessoas, né, de forma geral, ou de alguém específico que está entre essas pessoas. Aqui o que eles estão me falando é o seguinte, é como se a ideia dessas pessoas, dessa pessoa, tá, gente? Não sei aqui quantas pessoas existem dentro dessa situação, em que área que se trata, né? Se é trabalho, se é família, se é finanças. Aqui o que eles estão me dizendo é que é como se essas pessoas estivessem querendo utilizar uma situação
a favor dessas pessoas e meio que dominar, meio que controlar, para ter o máximo possível de vantagem, tá? Então é como se essas pessoas estivessem vendo muito potencial em alguma coisa e, opa, se eu utilizar essa situação, se eu colocar essa pessoa nessa situação, isso daí vai me trazer um lucro tremendo, né? Só que essa posição, essa situação, o que eles estão me falando é que seria diminuir alguém para uma posição de humilhação, para uma posição muito menor do que essa pessoa realmente é. Seja aí de opressão, seja aí puxando o tapete, seja aí colocando a pessoa numa prisão mental. Eu não sei o que acontece, mas é como se eles estivessem querendo utilizar, essas pessoas aqui, né, estivessem querendo utilizar alguém como muleta, como escada, para alcançar lucro, vantagem, certos resultados, às custas de alguém. Vocês entendem? É como se essas pessoas estivessem aí às costas de alguém. Só que aqui, essa pessoa que está, né, essa pessoa que está aqui sendo visada por essas pessoas aqui, essa pessoa é muito mais do que o que essas pessoas estão querendo colocar, estão querendo apertar, oprimir essa pessoa. E é por isso que a espiritualidade está entrando na frente. A espiritualidade está entrando na frente justamente para não deixar, tipo assim, olha, vocês não vão colocar, existe uma ordem natural dentro dessa situação, a espiritualidade é que manda nessa situação e vocês não vão colocar essa pessoa numa situação apertadinho, num cantinho, oprimido ali, sem ter o que fazer. De ter que aceitar essa situação, de ser sugado, de ser vampirizado, de ser explorado, né? Não sei, que pode ser situação de família também, viu, gente? É interessante porque é como se houvesse algum tipo de embate energético aqui. É como se a gente tivesse uma pessoa em específico, que é a pessoa que está com a ideia de conduzir essa situação, é como se essa pessoa quisesse mandar no jogo, é como se essa pessoa quisesse ser o chefe da situação, vamos dizer assim, como se essa pessoa que desse as ordens, é essa pessoa que decide, é essa pessoa que manda como é que as coisas vão ser feitas e é quem leva o lucro maior. E depois essa pessoa decide como é que esse lucro maior vai ser dividido entre os outros. Só que aqui o que a espiritualidade vem colocando é tipo assim, olha, não, você, essa pessoa, não é o chefe, não é o dono do jogo. E vai ser colocado, sabe, no devido lugar. Aonde a espiritualidade, eles estão me falando, a espiritualidade mostra que essa pessoa acredita que não existem barreiras para segurar ele ou ela, mas a espiritualidade está mostrando aqui, não, eu coloco barreiras e você não passa. Interessante. Vamos ver aqui o que mais que eles falam, gente. Além dos signos que a gente falou, também tá muito forte a energia de fogo, tá? Áries, Leão e Sagitário. Vamos ver aqui o que mais. Gratidão. 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 Muito forte aí uma energia feminina, olha lá, novamente, muito forte, tá? Temos aqui o jardim revertido, a cruz, energia de escorpião, os pássaros, a cigana, energia de ar, gêmeos, libra e aquário, e a cegonha, energia de água, câncer, escorpião e peixes, tá? Gente, recomendo para vocês dar uma passada na leitura de escorpião, porque pode ser que ressoe, tá? Já veio aqui 2 vezes, então pode ser que ressoe de alguma forma. Olha, gente, aqui o que eles estão me falando é o seguinte... aonde existe muita toxicidade dentro dessa situação é porque existe muito mexerico, existe muita fofoca, existe muito falatório. É como se as pessoas envolvidas dentro dessa situação ficassem ali o tempo inteiro, né?
falando, falando, falando mil e uma coisas, mil e uma opiniões essas pessoas têm para dar. E fica uma mixórnia, fica uma bagunça. Cada um fala uma coisa, cada um pensa uma coisa. E é como se, apesar de essas pessoas ficarem combinadas, porque a gente vai fazer tal coisa, como fica essa bagunça, eles mesmos, essas próprias pessoas aqui, não conseguem se combinar, não conseguem, embora combine, vamos fazer isso desse jeito, na hora H não dá certo, porque como é cada um para um lado, como cada um falando uma coisa, essas próprias pessoas se confundem, se atrapalham e viram uma bagunça. É exatamente isso que eles estão falando aqui para mim. E essa é uma situação que tá bastante chata, viu, gente? É uma coisa que tá bastante pesada para alguém. É como se alguém já tivesse muito de saco cheio, já deu já essa história, já deu já esse falatório, já deu já esses mexericos. Mas é interessante, porque aqui o que a espiritualidade está me falando é que quando essa história começou, essa história ela estava muito mais pesada. Ela estava muito mais forte, como se essa opressão de uma pessoa querer diminuir a outra e colocar numa posição de aperto, engaiolado, sabe? No cantinho, sem conseguir sair, sem saber o que fazer, sem ter opções. É uma coisa que estava muito forte isso no começo. Só que o que eles estão me falando é que justamente por causa de toda essa maritacação, né? Todo esses mexericos, esse falatório, né? É como se tudo isso tivesse perdido a força ao longo do tempo, porque essas próprias pessoas foram se atrapalhando e foram se embolando no meio do caminho. E a própria espiritualidade foi tomando os caminhos para enfraquecer essa energia, essa história para poder ir quebrando tudo que estava sendo feito dentro dessa situação, tá? Eu não sei o que acontece dentro dessa história, tá, gente? Mas aqui o que eles estão me falando é que faz parte da justiça divina essa situação, esse falatório, esse mexerico todo acabar em nada. Isso tudo pode estar acontecendo em cima de uma mulher, tá? Tem aqui a energia feminina muito forte. Interessante porque é como se tivesse É como se tivesse alguma coisa de surpresa para chegar nessa situação. Sabe? É como se essas pessoas estivessem tão ocupadas tagarelando e papagaiando e o tempo todo tão criando tanta muvuca que é como se essas pessoas nem percebessem a espiritualidade dissolvendo isso daqui e, sabe, dispersando e levando essas pessoas cada um para um canto e botando um ponto final em toda essa mixórnia, em toda essa bagunça. É curioso, mas existe muito a mão da espiritualidade muito sutil aqui para proteger, para ajudar alguém, e isso está sendo muito eficiente, tá? A espiritualidade está tirando alguém de toda essa confusão e aos poucos está dispersando toda essa história e afastando a pessoa que está encabeçando isso, que quer mandar nessa brincadeira, da pessoa que estava sendo prejudicada dentro dessa situação, tá, gente? Não sei o que é que se passa aqui, tá? Nem para quem que é essa mensagem, mas se eles estão mandando, para alguém vai servir, para alguém vai encaixar. Beleza, touro? Para a gente poder fechar a leitura, vamos pedir aqui uma guia, conselho, orientação, uma mensagem oráculo. Por favor, Espírito, o que mais vocês gostariam de dizer na leitura de touro? Por favor. Por favor, a leitura de touro, o que mais vocês gostariam de dizer? Gratidão. Interessante, vejam só. Temos aqui autoconfiança com a cesta de carga. E no fundo do deck a flecha, a verdade como proteção.
que eles estão me dizendo aqui é o seguinte: alguém, essa pessoa que estava aqui manipulando toda essa situação, quis jogar, atribuir pesos, fardos, responsabilidades e coisas a alguém que essa pessoa não tinha nada a ver com tudo isso. É como se esse alguém aqui, esse caçador, quisesse propositadamente jogar muito peso nas costas de uma pessoa, justamente para que essa pessoa fosse diminuindo de tamanho, fosse murchando, fosse ficando aí cheia de preocupações, de aflições, de angústias, de ansiedade, perdendo a autoconfiança, tá? De uma forma que essa pessoa não poderia mais controlar a situação, de uma forma que essa pessoa não conseguiria sair disso daqui. Ficaria preso no cantinho, né? Porque daí não teria saída, não teria opção, não teria, né? Bem como é como se essa pessoa fosse ficar vulnerável, é como se essa pessoa fosse ficar tão aparentada com tanta coisa que ia ficar mais fácil de sugar, né? De vampirizar essa pessoa naquilo que era o interesse desse caçador e dessas outras, né? Dos mexeriqueiros aqui. Só que, e também, com esses mexericos, talvez fosse o interesse das outras pessoas meio que de sujar, meio que de humilhar a imagem desse alguém aqui que está nessa situação, tá? Só que aqui o que eles estão me falando é que a surpresa que vem aqui cortando toda essa situação e surgindo de repente é a verdade. O que quer que seja que essas pessoas quiseram fazer, que esse caçador quis fazer, todos esses mexericos e essas fofocas caem por terra, porque é a surpresa que a espiritualidade está mandando. Essas pessoas ficaram tão distraídas que tanto essas pessoas não perceberam a espiritualidade ir quebrando cada uma dessas armadilhas, ou seja, ir mostrando a verdade e escancarando a face de cada uma dessas pessoas, como também tem alguma informação importante para chegar, que é o que vai acabar de quebrar de vez todo esse falatório, toda essa falação, esse mexerico, toda essa fofocaiada e toda essa questão de querer jogar peso nas costas dos outros para diminuir, para sujar, sabe? Para atrapalhar, ser pedra de tropeço. Inclusive, olha, logo embaixo da flecha, a gente tem aqui o escudo do leste, iluminação e esclarecimento, que trazem liberdade, que permitem aqui que alguém saia de uma situação complicada, de uma situação difícil e possa abrir suas asas e, ó, se afastar, sair fora dessas pessoas, sair fora desse ciclo. Uma iluminação e um esclarecimento. Eu não sei o que é, Touro, que tá para chegar aí, mas é algum tipo de notícia, é algum tipo de informação que vem justamente para lançar luz, lançar a verdade nessa história e acabar com algum tipo de mexericaiada que tá rolando aqui dentro dessa situação e deixar tudo isso daqui para trás, tá? Então estejam preparados que é algo bastante interessante e é a espiritualidade que está trazendo essa verdade para encerrar esse ciclo de uma vez por todas, tá? Para bloquear as ações de alguém aqui. Principalmente se a gente está falando de alguma questão judicial, a verdade vai ser trazida à tona, tá? Para alguém que estava aqui querendo sujar, manchar a imagem de uma pessoa para que essa pessoa não tivesse vitória, o que eles estão me falando é que a verdade vem, tá? A verdade vem para exaltar aquele que é justo, aquele que é correto na situação, embora houvessem pessoas querendo manipular e querendo sujar a imagem da pessoa. Tá bom, gente? Não sei para quem é essa mensagem, mas se eles estão mandando, vai servir, vai encaixar aí para alguém. Beleza, galera? Essa é a leitura. Eu vou ficando por aqui. Deixo para todos aí um grande beijo. Até mais. Alô, você que é novo aqui no canal e também você que já nos acompanha. Não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as notificações. Gente, eu vou deixar essa mensagem gravada explicando como as leituras aqui do canal funcionam, tá? Antes de tudo mais nada, as nossas leituras são intuitivas. Elas valem para signo solar, lua, ascendente, Vênus e Júpiter. As nossas leituras também são gerais e coletivas, o que significa que ela pode ressoar com você, né? E aí ela vai encaixar diretamente com você ou com alguém que esteja na sua energia, tá? Estando, portanto, espelhada.
E daí é importante você ouvir a leitura até o final, porque essa mensagem que vai fazer sentido para você, que vai ressoar, você vai encontrar ou no começo, ou no meio, ou no fim. Daí é legal você ver a leitura inteira, né? Mas também, como é geral e coletiva, é para muita gente, então pode ser que não ressoe. Caso não ressoar, simplesmente solta para o universo, que é para outra pessoa, sem problema nenhum. Também, gente, é bem legal você assistir as leituras dos outros signos fortes do seu mapa, principalmente se você sentir que não ressoou com você, tá? Vai fazer sentido, tanto caso você encontre em outro signo forte do seu mapa uma leitura que finalmente ressoe com você, mas também para complementar as informações que você já sentiu que encaixou. Então, de todas as formas, é bem legal acompanhar também. E é isso aí. Tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Deixo para vocês aí todos um grande beijo. Fiquem bem, se cuidem. Até o nosso próximo encontro. Blessed be. Abençoado seja.